Bueno, amigos, um prazer receber a todos mais uma vez na nossa casa, no estúdio podcast em Cachoeira do Sul, nesta feita para o nosso 7º episódio do Ovinocast. Me desculpe já nos justificando, tivemos alguns dias afastados, mas por uma ótima causa. Infelizmente não conseguimos gravar todos os materiais que gostaríamos nesses dois importantes eventos, mas como já disse e reiterando, por uma ótima causa, estivemos um pouco afastados do nosso projeto. Estivemos durante literalmente uma semana no Parque Assis Brasil, em Esteio, durante a realização da 47ª Expo Inter, com trabalhos comerciais, participações e serviços em alguns leilões, acompanhando alguns de nossos apoiadores, patrocinadores, que estiveram lá representando com sua genética, com animais de ponta e que, no transcorrer do nosso episódio, iremos, na medida do possível, felicitá-los pelos ótimos resultados que lá tiveram. Logo na sequência da Expo Inter, a um honroso convite, estive me deslocando até Montevidéu para realizar o julgamento da raça Téxil na Expo Prado, que reitero mais uma vez, aproveitando a oportunidade para agradecer à Sociedade Uruguaia de Criadores de Téxil pelo convite, pela invitação, como nós brincamos. Foi uma experiência bárbara ter podido passar esse último fim de semana lá em Montevidéu, reencontrando os amigos do Uruguai, os criadores vocacionados e apaixonados pela ovinocultura do Uruguai, e trabalhando com aquilo que a gente mais ama, que a gente mais gosta, que é a ovelha, e em especial a essa cachaça, como a gente brinca, que é a raça Téxil. Então, esse pequeno período que a gente esteve um pouco afastado das produções, voltamos hoje a produzir, e muito em breve, agora que vocês acompanham esse nosso episódio, saibam que foi produzido em medidas emergenciais para o mais breve possível estar nas redes, e voltamos ao nosso tranco, se Deus quiser, e graças a Deus, quinzenal, a cada 15 dias, e muito em breve com mais episódios, tenho certeza disso, trazendo muita informação, conhecimento técnico e novidades do setor da ovinocultura mundial. De 15 em 15 dias, podem ter certeza que temos esse encontro marcado. Retornando ao nosso tranco, volto a fazer aqueles tradicionais agradecimentos, em especial aos nossos patrocinadores. Temos hoje na nossa carta, no nosso leque familiar, esses dois importantes patrocinadores. Contamos hoje com patrocínio, já desde outros episódios, e renovando nosso agradecimento à Flamboyant Tech, do município de Indaial, Santa Catarina, a quem eu agradeço mais uma vez a Flamboyant, agradeço também ao CPF, ao amigo Nelson Eduardo Ziosdorf e à colega Beatriz, que trabalha com toda a gestão e administração da Flamboyant, que vem a ser uma central de reprodução tecnológica, de congelamento e de processamento de material genético ovino, que vem, sem dúvidas, para revolucionar o mercado da ovinocultura internacional, habilitada para exportar o material genético brasileiro a todos os países que tenham interesse e demandem receber a qualidade produtiva dos rebanhos aqui do Brasil. Saibam que na Flamboyant Tech há a possibilidade de armazenar, coletar e literalmente exportar esse material genético para qualquer país do mundo. Essa vitória, com certeza, não é somente da Flamboyant, essa vitória é, sem sombra de dúvida, da ovinocultura mundial e principalmente brasileira, que demandava tanto de um canal comercial como esse. Agradecendo a Flamboyant, também agradeço essa parceira um pouco mais recente, mas já com sinal de para uma longa data, agradecendo a Alisul Supra, Rações Supra. Agradecendo a Supra, não posso me furtar de agradecer ao médico veterinário e colaborador da empresa Supra, Dr. Daniel Barros, esse querido amigo que nos fez essa ponte, nos colocou em contato, e com muita satisfação a Supra torna-se, na verdade, patrocinador do Ovinocast já há 2 episódios, e tenho certeza que é uma parceria vindoura e que por muitos episódios e por muitos eventos estaremos juntos trazendo muita novidade, na qual na Expo Inter já tivemos oportunidade de conversar e muito em breve estarão sendo trazidas à tona aqui na mesa do podcast, do Ovinocast, sendo mais preciso. Passando aos nossos apoiadores, o nosso tradicional apoiador desde o primeiro episódio, o amigo Teófilo da Matearia TS, que nos patrocina com essas cuias, nos disponibiliza essas cuias para os nossos entrevistados e patrocinadores. Muito obrigado mais uma vez à Matearia TS. Passando às cabanhas apoiadoras, meu agradecimento à Cabanha Aroeira, do Dr. Rafael Ramos Lisboa, parceiro do Ovinocast, que sagrou-se nada mais, nada menos do que grande campeão Hampshire Down e reservada grande campeã Hampshire Down na Expo Inter, um resultado que somente quem trabalha com genética e vive o negócio dia a dia sabe a dificuldade de se chegar num resultado grandioso como esse. E aproveitando a oportunidade, felicito o Rafa mais uma vez, parabéns para a Aroeira, para a família da Aroeira.
Agradecendo ao Criatório da Aroeira, agradeço também essa parceria que vem de alguns episódios também, já com sinal de permanecer conosco enquanto tivermos vida útil e tenho certeza que será longa. Meu agradecimento à Fazenda Maratá, do amigo Luiz Fernando César da Silva e da Ana Paula Vargas Climel, aqui às margens da 290, próximo à Cachoeira do Sul, tradicional seleção de ovinos Hampshire Down e bovinos brancos e Ultra Black. Meu agradecimento ao Fernandinho e à tia Ana pela parceria da Maratá conosco. Agradecendo essas seleções de Hampshire, agradeço também a Cabanha da Coxilha, criatório das raças Texel e a variedade naturalmente colorida, ao querido casal de amigos a Vanessa Paul Feldman e o Henrique Feldman, parceiros do OvinoCast desde a ideia do projeto e parceiros com certeza conosco por longuíssima data. Agradecendo a Cabanha da Coxilha, agradeço a Cabanha Sangue Catarinense, da família Roscamp, no município de Monte Castelo, a quem desde já reforço o convite para logo mais, no dia 14 de setembro, no sábado, leilão preto no branco da Cabanha Sangue Catarinense e convidados durante a exposição de Monte Castelo. Estejam todos convidados com transmissão pelo Lance Rural, essa importante oferta de animais Texel e também Texel naturalmente coloridos. Mantendo a parceria com as cabanhas selecionadoras de ovinos, nosso agradecimento à Cabanha Luizinha, do médico veterinário, do inspetor técnico da Arco, Dr. José Otávio Nunes Maggi, tradicional seleção de ovinos Ile-de-France. Ao Maggi, meu profundo agradecimento pela parceria, pelo sinal, pelo carinho de estar juntamente conosco. Agradecendo e reiterando e revisando nossa lista, nosso importante agradecimento à Cabanha Dom Miguel, dos nossos amigos Emerson Betti e Thalia Siviero, de Coronel Martins, Santa Catarina, a quem tivemos a oportunidade de conversar bastante na Expo Inter, criatório das raças Texel e Hampshire Down, que nos alegra muito do episódio anterior e nesse episódio é a nossa parceria mensal que fecha-se agora e dá início para um novo projeto até o final do ano. Meu imenso agradecimento a esse querido casal de amigos. Agradecendo a Dom Miguel, agradecemos agora as empresas que fazem parte da nossa carta de apoiadores, empresas locais em específico. Meu agradecimento a Metal Agro, braço estendido da Metal Box, produzindo equipamentos para manejo com bovinos e ovinos em metal e super liga leve. Meu agradecimento ao Fábio Garim e a toda a família Garim, da Metal Box e da Metal Agro, que terá o seu lançamento agora dos seus produtos e mangueiras para manejo de ovinos durante a 74ª FEAPEC, exposição de primavera aqui de Cachoeira do Sul, que nesse fim de semana que inicia, estará com stand demonstrando todos os seus produtos, seus lançamentos e inovações para manejo. Agradecendo a Metal Agro, agradeço a Campo e Pecuária Negócios Rurais, do município de Pelotas, responsável técnico, meu querido amigo e colega comercial, Charles Barcelos, a quem agradeço o carinho, a parceria nas oportunidades de trabalho que tivemos durante uma semana na Expo Inter. Se Deus quiser, na virada do mês estaremos aí na Expofeira de Pelotas trabalhando também, com a oportunidade de rever o amigo. Então, para quem trabalha com melhoramento genético, para quem trabalha com assessoria, com planejamento, com eficiência em bovinocultura, Campo e Pecuária é o nome do lugar e é a receita do sucesso. Agradecendo a esses, fecho com um último agradecimento em especial a esses que já mencionei, mas sinalizaram também como apoiadores e passam a fazer parte do nosso projeto, que é a Associação Uruguaia de Criadores de Ovinos Texel, em especial a palavra do presidente, querido amigo Lucas Lacava, o meu agradecimento pela parceria em, além de nos levar, nos proporcionar grandes experiências técnicas no Uruguai, essa parceria de estarem conosco, nos apoiando, colaborando com a vida técnica e útil do nosso projeto do OvinoCast como apoiador. Então, agradecendo ao Lucas, agradeço a todos os criadores do Uruguai, felicito mais uma vez pelos resultados na Expo Parado, agradecendo a oportunidade de ter estado aí junto com vocês, e sem muito mais delongas, como sempre brincamos, passamos de imediato a nossa entrevista, a nossa conversa no dia de hoje, que me alegro muito. No início do nosso projeto, quando ideávamos o projeto, por indicação, por recomendação, entramos em contato com esse profissional técnico do município de Bagé, médico veterinário, conversamos bastante e desde a primeira conversa sempre foi muito positivo e favorável de estar aqui em Cachoeira do Sul nessa mesa. E em dando tudo certo, em uma pequena brecha da sua agenda, que lhes digo que a que ele trouxe hoje é magrinha, mas a de contatos é gorda, de serviços já agendados, deslocar-se literalmente 500 quilômetros tão somente para conversarmos, trazer as suas experiências, compartilhar conosco o seu trabalho, suas ferramentas de trabalho, mas antes de tudo, colaborar com a ovinocultura como um todo,
a gente sabe que é dispendioso, é oneroso e principalmente rouba um dia de serviço. Um dia de serviço a gente sabe que não só rentável financeiramente, é um compromisso que se assume com algum grupo produtor ou com algum produtor específico. E criar um espaço para estar num projeto midiático, publicitário, para tratar sobre ovinocultura é firmar um compromisso conosco também. Então, na certeza de receber esse retorno favorável deles, agradeço a presença do médico veterinário Rafael Moché, do seu estagiário, colega veterinário, muito em breve sócio e parceiro, já estou sabendo de grandes propostas, nosso amigo Gabriel Nunes. Passo a palavra ao Rafa, desde já agradecendo a paciência de todos os agradecimentos e agradecendo a paciência para esse longo episódio que temos pela frente no dia de hoje, mas que tenho certeza é de muita expertise, muito conhecimento técnico, muita dinâmica e principalmente muita experiência compartilhada. E é na experiência compartilhada que a gente aprende e literalmente compartilha o nosso conhecimento. Partindo para a prosa, bem-vindo, Rafa. Obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. A gente que tem o umbigo enterrado na mangueira sabe como é difícil às vezes se apartar do campo para vir para esse monstro que fica na nossa frente, que é o microfone, mas para tratar desse assunto que a gente tem e troca com tanta intimidade, tanta facilidade, saibas que é um prazer te receber aqui, é um prazer receber o Gabriel que veio contigo. E essa mesa já de antemão já digo que fica à disposição de vocês para o que vocês precisarem, para quem vocês quiserem trazer, para os parceiros de vocês. Mas hoje a conversa é sobre o trabalho de vocês, sobre a empresa de vocês. Sem protocolo, sem pauta, sem script, sem roteiro. A prosa é conosco e a palavra é contigo. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Buenas, Hugo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado poder sentar nessa cadeira aqui, onde passou tantos profissionais da área, o qual tem minha admiração e meu respeito. E desde já, quero te parabenizar pelo Ovinocast. Obrigado. Tenho certeza que a nossa ovinocultura precisava de uma voz e tu vens pilotando com maestria esse projeto. Obrigado pelo carinho. As tuas palavras, na verdade, é um prazer, é um orgulho para nós ouvir dos profissionais palavras como essa. E é o que nos dá um gás e combustível para seguirmos espelhando e tocando em frente o projeto. Tia, nos fala um pouco sobre a tua empresa, sobre o Mais Cordeiros. Buenas, Hugo. É difícil falar da Mais Cordeiros sem contar o começo de tudo. Eu me formei em 2018, na Urcamp de Bagé, e após um tempo de formado eu recebi um convite para trabalhar no agropecuária, trabalhar como representante de medicamento veterinário, e também um convite do meu pai para trabalhar na propriedade da família, a Santa Angélica, localizada no município de Bagé, em Joca Tavares. Então, eu, sem delongas, digo, vamos, tô pronto e fui para a propriedade trabalhar com ele. E com o passar do tempo, nós trabalhávamos com vaca de cria e ovinocultura de corte, rebanho geral, sempre raça corredale. Um certo dia, numa conversa, eu digo, tia, vamos nos profissionalizar. Vamos fazer a produção do cordeiro precoce. E daí, estamos até hoje, vai fazer 4, 5 anos aí, produzindo esse cordeiro precoce e vendendo na entre safra, que é onde a gente tem um maior valor agregado, né? Então, Hugo, começamos a usar carneiro de raça de carne, no caso. Usamos o Hampshire, o Dorper e o Suffolk, fazendo o cruzamento terminal, industrial, que chamamos. Foi aí que começou, que me instigou a montar uma empresa, porque nós começamos a utilizar um protocolo de indução e sincronização de cio para fugir da sazonalidade reprodutiva, ou seja, a gente manipulava o cio dessas ovelhas para elas manifestarem cio e nós encarneirar, no caso, na época que a gente vai ter maior oferta forrageira dentro da propriedade e pegar o período da entre-safra e aproveitar o período da pastagem que nós trabalhamos no sistema de LP. Claro. Com isso, agregando maior valor ao produto e produzindo mais por hectare, né? Eu acho que talvez seja o maior benefício que a técnica da sincronização de cio nos traz, não só identificarmos e escolhermos a época produtiva, mas na verdade adaptar para o melhor sistema da propriedade, né? Com certeza. A gente foge de toda a sazonalidade reprodutiva, né? E a gente consegue usar o protocolo e fazer com que elas manifestem cio, consequentemente vão parir, vamos dizer, tudo junto, vamos ter lotes homogêneos, vamos conseguir fechar carga e inúmeras vantagens. E daí, entre uma conversa com um e outro, começamos a receber visita de faculdades, de produtores, e surgiu a ideia de montar uma empresa. Digo, tchê,
Tá na hora de montar uma empresa para levar esse serviço a outros produtores. E surgiu o nome do Mais Cordeiros. Vai fazer 1 ano e 10 meses que surgiu a empresa e de lá para cá muita coisa aconteceu. A gente não imaginava que em tão pouco tempo ia estar trabalhando em tantos lugares, tantas propriedades e com toda essa bagagem de casa. Então, Hugo, eh, com vários erros e acertos, posso te dizer com mais erros do que acertos, Normal, né? a gente conseguiu adequar um protocolo que a gente acha e que é o correto, que é certo, para fazer essa indução e sincronização. E comecei a prestar serviço fora, fazendo somente isso, indução, sincronização, e os proprietários fazendo a monta controlada ou simplesmente largando o carneiro. Sim. E além dessa possibilidade da sincronização de cio, eu acho que seria bastante interessante que tu comentasse conosco, Rafa, ahn, das duas formatações, das duas possibilidades técnicas da utilização, principalmente da inseminação artificial, com semi-a-fresco e com semi-congelado, que é muitas vezes uma demanda do produtor, muitas vezes é uma pergunta do produtor, e muitas vezes os grupos produtores, os grupos de assessoria, empresas, prestam ou um serviço, muitas vezes não prestam outro. Então, com o advento do semi-congelado, das possibilidades agregatórias do semi-congelado, como a praticidade do semi-a-fresco, vocês tendo na carta as duas formatações de prestação de serviço, eu acho que é bastante interessante tu trazeres um pouco das experiências que vocês têm a campo já, principalmente no que diz respeito também aos índices responsivos e de prenhez advindos dessas duas técnicas. Perfeito, Hugo. A via cervical superficial, tá? A inseminação pela via cervical superficial, a gente pode utilizar o semi-fresco ou refrigerado, não tem como nós utilizar o semi-congelado. Faz 5 meses que fizemos um curso de inseminação por laparoscopia, veio o Matheus Castro de São Paulo, da empresa Embryo Plus, fizemos o curso de laparoscopia, justamente para isso, para a gente poder utilizar o semi-congelado, porque a laparoscopia nos permite usar o semi-a-fresco, refrigerado e o congelado. Uhum. Tendo em vista que a laparoscopia, os índices são bem melhores que a inseminação cervical superficial, a gente já parte de 50%, vamos dizer, e se nós chegarmos aí a 50% na cervical superficial, a gente já está bastante contente. Que muitas vezes é um mito, né? Às vezes é um mito que a laparoscopia tem índices muito baixos, né? Mas é que envolve todo um processo, desde da forma que foi congelada aquele material genético, aquele sêmen, o processo do descongelamento, o processo da sincronização de cio, a questão hormonal toda, manejos durante esse processo e literalmente a utilização da laparoscopia em si como um todo para aplicação desse sêmen lá na via uterina. Então, todo o processo que envolve muitos fatores. Mas há esse mito muito grande no mercado, né, Rafa, que os índices da laparoscopia são baixos, na verdade não são, na teoria, né? Perfeito, Hugo. Boa colocação tua. É um conjunto, né? É um conjunto de fatores. Essa ovelha tem que estar em bom score corporal, tem que ter uma boa sanidade, uma boa nutrição. O protocolo tem que responder, tem que obedecer os horários, fazer o protocolo como tem que ser. Se a gente vai usar o sêmen congelado, Hugo, esse sêmen tem que ser de boa qualidade, baixa patologia espermática, bom vigor e motilidade progressiva. Que muito envolve, principalmente do período em que esses carneiros foram coletados, né? Sabemos que existe um período ótimo, muitas vezes, de congelamento, e para aproveitar, muitas vezes, manejo, disponibilidade de profissionais, muitas vezes não se consegue congelar no período mais adequado, no período ideal, né? Então, se tu pudesse colocar para nós um pouco sobre esses períodos mais adequados, dentro da sazonalidade do ano, os períodos mais adequados para congelamento de sêmen, eu acho que é uma informação que tem muito a somar no mercado. Hugo, geralmente a gente preconiza aí congelar dentro da temporada reprodutiva, né? Até porque esses carneiros já estão em uso, Exato. tá? Esses carneiros já estão em uso, a gente já tem um andrológico prévio para saber como é que está a Claro. qualidade seminal desses carneiros, então a gente preconiza fazer na temporada. Parece clichê, mas tem muito, a gente vai coletar carneiro achando que vai dar congelamento, muitos carneiros não dão congelamento. A gente, eu, trabalhando com essa parte agora, mais de reprodução de macho, com andrológico e congelamento, a gente não tem ideia do que tem carneiro infértil e improdutivo no mercado. Então, parece simples a gente falar que eu vou na propriedade do Hugo, vou chegar lá, vou coletar 5, 6, Sim. às vezes 1, 2 dá congelamento. Muitas vezes se encontram machos aptos a produzir a campo, mas para a questão do congelamento existe toda essa barreira, essa limitação, né? Exatamente. Para congelamento, a gente preconiza aí, no mínimo, um turbilhão de 4 a 5, tendo uma boa motilidade e vigor, porque no processo do congelamento e descongelamento,
ele cai muito, né? Cai Sim, muito, quebra muito o índice. claro. Justificando muitas vezes os baixos índices do resultado final, como nós mencionávamos, como tu falava no começo, um pouco antes de a gente começar a gravar, a questão do congelamento é fator determinante e o descongelamento também, né? Exatamente. Por isso é um conjunto. Para dar certo no final, é um conjunto. É a matriz, com certeza, o bom score, a nutrição, sanidade, o processo de congelamento, saber a origem desse sêmen, como foi congelado, como foi descongelado, é crucial para nós ter o resultado fidedigno, ter um Claro, resultado positivo. claro. E outra coisa que eu acho que nem nós conversávamos de bastidor, outra coisa que eu acho que influencia muito, outra questão que influencia muito, é a questão nutricional dos carneiros, muitas vezes excessivamente suplementados, super nutridos, que tem um resultado indireto negativo, muitas vezes, na coleta e no congelamento, né, Rafa? Correto. Geralmente esses bichos que vão para exposição, né, esses carneiros que são tratados para exposição, eles têm que estar bem, né? Mas o excesso, tudo que é demais faz ruim, né? Sim, Todo excesso é ruim. Então, geralmente, os carneiros muito gordos é prejudicial para a gente congelar. Geralmente não dá congelamento. Tem dificuldade até de saltar para a gente claro, coletar. claro. E a gente preconiza, a Mais Cordeiros preconiza a coleta pela vagina artificial. Sim. Não usamos eletro para congelamento. Uhum. Se fosse um andrológico, sim, mas para coleta para congelamento, preconizamos pela vagina artificial. Então, às vezes, muito pesado, não consegue nem saltar no manequim. E a alta ingestão de proteína dificulta bastante a qualidade seminal. Pois é. Rafa, nos traz um pouco da tua cara. É até um pouco delicado, mas é delicado se tivesse muita formalidade no nosso projeto. Mas como o nosso projeto é como uma porta de galpão para dentro, e nós estamos sentados nos mochinhos do galpão proseando, da tua carta de clientes temos muitos amigos, temos muitos parceiros próximos, com total liberdade que sabemos que temos para com eles, e até para criar a possibilidade de mandarmos um abraço para eles. Nos traz um pouco da parceria que tu tem com alguns grupos produtores importantes, principalmente na região de Bagé, agora na região de Santana do Livramento. Produtores não só importantes com notoriedade produtiva, mas essa nova parceria que vem dado muito certo, tem dado muito certo. Da Mais Cordeiros com esses queridos colegas produtores, que o resultado literalmente são encantadores, muito antes de tu vires aqui gravar, principalmente até mesmo por declaração deles. Então, até mesmo para abrirmos essa janela de abraços, nos traz um pouco da tua carta de clientes e amigos que a Ouvindo Cultura nos proporcionou. Hugo, essa frase parece clichê, né? Mas literalmente a ovelha faz amigos. Mas cordeiro não é só uma prestação de serviço. A gente leva resultado. A gente tenta entregar o melhor resultado possível. E já por ter passado por tudo isso, ter vestido as calças do produtor, eu chamo. Então, a gente, para ir numa propriedade, fazer um serviço, no mínimo a gente já fez em casa, ou a gente conhece a técnica, ou a gente sabe que dá certo. A gente tem que ser colocado no lado do produtor. E graças a Deus, aí nesse curto espaço de tempo, a gente conseguiu fazer bastante amizade. Produtores que com certeza é uma amizade para a vida toda que a gente chama. Na região de Aceguá ali, eu mando um abraço pro seu Luiz Felipe Cogo, da Estância Fronteira, meu amigaço. Já indo para o lado de Santana do Livramento, como tu falou, a Cabanha São Caetano, do seu Wilson Beloc Barbosa, vindo direito a Pelotas, Pedras Altas aqui, o Rodrigo Teixeira, da Cabanha Caejo. Então, são esses produtores. Eu comecei fazendo um serviço para o seu Luiz Felipe Cogo, e uma coisa vai puxando a outra, né? Eu comecei com o seu Luiz Felipe Cogo, fazendo uma indução, sincronização, andrológico de carneiro. Logo após, já estava aqui no Rodrigo Teixeira, em Pedras Altas, na São Caetano. Então, tomou uma proporção o nosso serviço que a gente realmente não esperava. E a gente não tem, a gente atende do pequeno, médio, grande, a gente não tem distinção. Se nos chamar, eu te comentei nos bastidores, Exato. nos chamaram em Pelotas para inseminar 2 ovelhas. Eu disse, bora, vamos. Não tem por que não ir, né? A estrada é nossa, A né? estrada é nossa. E no caminho nos chamaram para atender a região noroeste, um atendimento, uma consulta. Então, eu digo, não tem, a gente atende Bagé e região e onde nos chamarem. Aproveitando, mandando agora o meu abraço pro Rodrigo, querido abraço, amigo Minhoca, parceiro. Digamos que dos bons e grandes caprichosos empresários que trabalham com ovinocultura e que também têm um umbigo enterrado na mangueira, anote este nome, Cabanha Caejo, fazendo toda a diferença dentro da raça Hampshire Down.
hoje e para o futuro. Tenho certeza disso. Mandando um abraço pro Minhoca, mandando um abraço importante pro Barbosa. E mandando um abraço pro Barbosa na São Caetano, não posso deixar de mandar um abraço para ele que é nosso ouvinte assíduo, nosso querido amigo que tivemos a oportunidade de conviver durante mais alguns dias em Esteio, nosso amigo Hildo das Trevas, trabalhador como poucos, que literalmente trabalha por 10 homens. O Hildo eu conheço de longa data, o Hildo me conhece desde que eu nasci, e mandando um forte abraço pro Barbosa, mando um abraço pro Hildo, que com certeza nos acompanha de lá, e não podendo deixar de mandar um abraço pro Luiz Felipe, que possui um dos maiores, melhores rebanhos de Hampshire da região da fronteira oeste, nos maravilhosos campos de Aceguá, outro apaixonado e trabalhador ferrenho pela raça, Luiz Felipe Cogo, meu forte abraço. Aguardamos vocês aqui, que já conversamos em Esteio e a entrevista de vocês já estão agendadas. Saibam disso. Não vão ter escapatória. Não, esse não tem escapado. Agora tu vieste, tu vai ser obrigado a botar mais uma pilha para Agora eu que eles boto uma venham pressão aqui. neles. Tia, comentando mais um pouco dessa carta de clientes que tu falavas, eu acho que uma pauta fundamental, que não é tão técnica, mas que para nós que somos mais de mangueira, de fundo de campo, como nós brincávamos, eu acho que tudo gira e cai naquela questão específica que nós falávamos. Tratamento com pessoas. Claro, embasamento técnico necessário para a prestação de serviço e para o resultado vir, mas tudo inicia e tudo se mantém através do relacionamento com pessoas, né? Então a dificuldade muitas vezes em chegar numa pequena propriedade com poucos animais, que nem tu mencionavas, e de manter esse bom relacionamento com o pessoal de trabalho, com o pessoal de serviço das grandes propriedades, tudo isso recai sobre o relacionamento com pessoas, né, Rafael? Tudo envolve pessoa, né, Hugo? Tudo. Não estamos falando só no nosso meio rural, mas como um todo, tudo envolve pessoas e equipe. E uma das coisas difíceis de formar hoje é equipe. Formar e manter uma equipe focada e que queira, engajada no serviço, na empresa, na propriedade. Eu vejo hoje, com tristeza até de falar isso, hoje a gente acha muito, tá muito escassa a mão de obra. A mão de obra para o campo, para a campanha, não estou falando só em ovelha, em geral, mas quando se trata de ovelha, os caras já arrepiam. A gente não tem a mão de obra boa e nem a ruim. Muitas vezes eu vou atender, é o produtor, é a produtora, é o filho do produtor e nós. E não tem ruim. Se tiver que juntar a ovelha, se tiver que embretar, a gente, graças a Deus, está formando equipe. Tá aí o Gabriel hoje aqui, mas já ficou mais uns estagiários em casa, organizando a lida para nós sair amanhã cedo. Então a gente leva isso aí também para o produtor. Às vezes eu digo, não vamos adiar porque não tenho. Tô sem gente. Eu digo, não tem problema, deixa que eu levo mais um ou dois e a gente vai e faz o serviço porque a gente entende, a gente vive isso aí e vê que tá difícil a mão de obra. Realmente tá difícil. E isso dizendo vocês que vêm de uma região vocacionada para o campo, uma região tradicionalmente pecuária da fronteira oeste, região de Bagé. Imagina-se nas demais regiões. Então, voltando àquilo que nós comentávamos antes, citando mais uma vez o Daniel. Daniel, quando esteve aqui, comentou muito sobre a mão de obra familiar. E a gente tem observado muito, né? Que nem tu falaste agora. A mão de obra familiar é o que tem sustentado a ovinocultura nas pequenas e nas médias propriedades. Mas no que diz respeito à receita, à produtividade, a retorno financeiro, o retorno que a ovinocultura dá nas pequenas e nas médias propriedades em comparação a outras atividades é impressionante, né? Com certeza. Eu vejo a ovinocultura hoje com bons olhos, Hugo. Eu vejo a ovinocultura hoje com pequeno e o médio produtor se profissionalizando. Eles encararam a ovinocultura como uma empresa, como uma fonte de renda dentro da sua propriedade. Então, eu vejo com bons olhos o pequeno e o médio produtor. Que de fato conhecem tem literalmente seu negócio na mão, como a gente costuma dizer, né? Tem a experiência do dia a dia e muitas vezes, em relação a grandes empresários, conhecem muito mais os resultados e os índices específicos por animal, por serem de uma pequena e média propriedade, muitas vezes, do que uma propriedade de grande escala, né? Correto. A gente chega em propriedade e tem animais que têm nome. Aquela é fulaninha, essa é ciclaninha, essa é filha da Beltrana. Eles conhecem tudo, eles estão engajados. E justamente por isso, por não ter pessoas, ou o relato deles mesmo, por ter cansado de levar funcionário, ou alguém que achava que ia dar, que ia ajudar e acabava só dando incomodação. Então o pequeno e o médio tá ficando mais uma empresa familiar, encarando com bom negócio, um negócio mesmo e olhando com bons olhos. Eu acredito que a nossa ovinocultura está em boas mãos. E antes de voltarmos, Rafa, aquele ponto técnico dos protocolos de sincronização, aproveitando só esse gancho e tu, por essa experiência, por essa expertise como produtor no grupo produtor familiar,
E como falávamos que aqui não tem fronteiras, não tem censura, falamos muito sobre números. E números são importantes. Números não podem ser mascarados, números precisam ser trazidos à tona, porque tudo é baseado em torno de números e valores. E com esse sistema de produção terminal, produção super precoce, que eu tive a oportunidade de receber os vídeos da produção lá da Santa Angélica e de alguns produtores de super precoce, com raças paternas carniceiras em cima de rebanho corredal e cordeiros com 60 dias, com um fenótipo de 120, com engorduramento e acabamento de 120 muitas vezes, é assustador. Eu tive a oportunidade de ver e literalmente assustador o potencial e o resultado. Literalmente, rebanhos responsivos, o que vocês trabalham na propriedade familiar e os rebanhos que vocês atendem. Então, tratando um pouco sobre isso, nos fala um pouco literalmente sobre os valores que nós falávamos, que são valores reais, sabemos que a praça está praticando. Claro, estamos no momento de entre safra, mas essa pauta, esse gancho do assunto não é relacionada com a entre safra. É relacionado com a agregação de preço no cordeiro super precoce, independente da área. E pelo giro, pelo ganho que se dá nesse cruzamento terminal. Nos fala um pouco sobre os valores, principalmente daqueles lotes de cordeiro super precoce que tu mandastes e o resultado desse cruzamento em específico. Joia, os valores para nós lá hoje tá em torno de 11,50 a R$ 12, tá? Nós estamos falando de cordeiro precoce, com bom acabamento, cruza carne e fechando carga. Talvez se a gente não feche carga, a gente consegue com outro produtor, outro Claro. vizinho, encaixar e fechar, tá? Mas tá em torno de 11,50 a R$ 12. Não é qualquer cordeiro, porque, tu sabe, daqui a pouco, mas tá, falou que tá 11,50 a 12. Não é qualquer cordeiro, tem esses pré-requisitos. Cordeiro precoce, com bom acabamento, ter bom acabamento de gordura, com raça de carne, você consegue esse valor. E falando-se em peso final, nos traz um pouco do resultado. A gente custa assimilar a informação, mas para a idade que tem os cordeiros resultados desse cruzamento terminal, o peso que eles apresentaram naqueles primeiros lotes de saída. Hugo, o primeiro lote deu em média 35 quilos, tá? De 4 para 5 meses, mas hoje a gente não liga tanto mais pro quilo. Vamos dizer, tá com tantos quilos. O acabamento, o score de condição corporal. Eu tenho 100 cordeiros com score 3, 3,5. O peso é consequente. Claro. E eu acho que a cereja do bolo, talvez, desse sistema de vocês, não é só a idade no carregamento, é a período de nascimento para adequação na propriedade. Vocês conseguiram, com a questão da sincronização, adiantar um pouco os encarneiramentos, adiantar um pouco as parições, caindo no período ótimo da propriedade. E aqui, principalmente aqui na nossa região de Cachoeira, nessa região central metropolitana, se tem apresentado muito esse advento das pastagens de inverno pós-colheita da soja, que hoje no verão habita, na verdade, cultiva grande parte das áreas agropecuárias. Então, com esse aproveitamento das pastagens de inverno, eu acho que o caso da Santa Angélica é muito claro nesse sentido. Esse adiantamento das parições para maior aproveitamento das pastagens. A época específica de nascimento dos cordeiros de vocês que ingressaram nesse processo terminal foi a partir de quando, Rafa? Abril, maio. A gente começa o protocolo em novembro, dezembro, para o nascimento entre abril e maio. Quando a gente tem que entregar para a soja agora em outubro, praticamente já saiu todo o lote ao pé da mãe ainda em pastagem. Então a gente consegue otimizar melhor a área. Recebe essa área de soja em pastagem, ou às vezes a gente faz Sim, uma certa sim. área, e quando tiver que entregar para a soja novamente, já foi todos os cordeiros, segue as matrizes para no novo processo. E muitas vezes aproveitando a entrada de primavera nos campos naturais, nos campos nativos, tão somente para recuperação de matriz, sem necessidade mais de cordeiro no pé, sugando a ovelha, literalmente, né? Exatamente. A recuperação do score corporal das ovelhas agora na primavera é fantástica. As que já desmamaram, então, vamos dizer, já está quase em ponto de fazer o protocolo de novo e fazer um carneiramento, uma inseminação, o que a gente achar melhor e tiver disponível. Até mesmo que nem tu falavas um pouco antes, essas ovelhas na saída do inverno, na entrada da primavera, já assim os cordeiros, muitas vezes pelo bom score corporal apresentam um cio natural, né? Fora da época, muitas vezes adiantam um cio natural pelo score corporal favorável que elas estavam na saída do cordeiro, né? Exatamente, isso tudo nos ajuda, né, Hugo? Já tiveram um ciclo aí, então nos ajuda no próximo protocolo, na próxima monta. O estado, a nutrição é tudo, né? Claro. Agora vamos para os mitos, mitos e verdades, que nós programávamos de falar. Protocolos de sincronização de cio em ovinos
Acredite se ainda é uma técnica nova, né? A definição de diversos protocolos. Não existe hoje uma diversidade de protocolos como se tem no bovino, né? Como se tem para vaca. E a gente observa nos sistemas de produção de vocês muitos protocolos com implante, sem implante, com bucha, sem bucha. Nos fala um pouquinho sobre esses protocolos, sobre as novidades dos protocolos e os testes que vocês mesmos realizaram e tiveram, a gente sabe que resultados muito positivos nessa questão, que é um mito hoje a sincronização, né? Joia, tu sabes que implante para ovino tem muito pouco no mercado. E para nós conseguir na nossa região é só sob encomenda. É de 5 a 7 dias úteis. Agora que a gente está trabalhando mais, alguma veterinária, alguma agropecuária tem. Mas se não, tem que encomendar, porque, né, como tu disse, a técnica não estava muito difundida, não se utilizava mais. E com a bagagem de casa, a gente começou a utilizar alguns hormônios de uma determinada empresa, de outra, tantos dias de implante, outro com mais uns dias, outros menos dia, e conseguimos chegar no nosso protocolo, porque a gente procurava colegas na nossa região, muito pouco trabalho, era mais com bovinos mesmo. Então, um pouco foi pesquisando e fazendo em casa, a gente conseguiu é, deixar acertar tantos dias de implante, a retirada em quantos dias, aplicação de hormônio, e tem sido fantástico. Tem propriedades aí que a gente consegue de 99 a 100% de manifestação de cio. Bah, já é difícil conseguir de manifestação de cio dentro do mesmo período ideal que você procurou. 99 é bastante, é muito. Exatamente, manifestação. Não estamos falando de prenhez. As de Sim. manifestação de cio chegamos em torno aí de 99 a 100%. E aí entra aquele ponto que falávamos. Manejo. A importância dos cuidados do manejo e do manejo equilibrado da mesma forma que foi manejado nas primeiras doses, nas segundas doses, dentro de todo o protocolo, a importância desse cuidado nas aplicações. Nos fala um pouco, Rafa, do fator determinante e da diferença que faz nos índices finais, né? É isso aí, nós estávamos falando agora há pouco dos resultados, das porcentagens da inseminação. O protocolo manda muito. O protocolo tem que ser bem feito, respeitar os horários e não tem aquela intempérie do tempo, né, Hugo? Quem inventou o protocolo, a indução, a sincronização, não pensou nas intempéries do tempo. Pode estar chovendo, caindo canivete, ou um solaço, a gente tem que retirar os implantes se for o dia, aplicar os hormônios e seguir as regras, seguir os horários certinho para ter um bom sucesso. Cuidar na hora de fazer a administração hormonal para não ter nenhum refluxo de medicamento. Se tiver, tentar ajustar a dose. São detalhes que no final vai nos dar uma grande diferença um ótimo resultado. E eu acho que o primor é por esse cuidado que vocês, enquanto empresa, mais cordeiros têm, vem de encontro àquilo que tu falastes, não da impossibilidade, mas da preferência que vocês, enquanto equipe, têm de fazerem todas as aplicações hormonais, a colocação e a retirada dos implantes, que pela garantia da eficiência de cada etapa dessa diferença que faz, né? Exatamente, Hugo. A gente preconiza por isso. A gente fazer o D0, que a gente chama, que é a colocada dos implantes, a gente fazer a retirada dos implantes, a administração hormonal, o Gabriel, ou alguém da nossa equipe, pelo menos estar junto, para a gente ter uma maior garantia, uma maior certeza que está sendo bem feito, para evitar qualquer problema posterior, né? Porque muitas vezes a perda vem logo adiante na questão produtiva, literalmente na aparição, e muitas vezes a culpa recai sobre o sêmen congelado, a qualidade do sêmen ou a qualidade do reprodutor utilizado, e muitas vezes pode ter sido um erro numa etapa do processo de sincronização de cio, né? Exatamente. Então a gente preconiza em ir e levar mais um ou dois estagiários, se for preciso, se tiver mal de gente, porque muito lugar, como a gente já falando, tem esse problema, então a gente vai, realiza a retirada, faz a aplicação. Se for o caso de sincronizar para colocar carneiro, monta controlada, a gente auxilia. Claro. Se tiver que voltar na propriedade para mostrar ou até mesmo ensinar quem vai ficar responsável, um da nossa equipe vai, sem problema algum. Então a gente preconiza em ir fazer todo o serviço, desde a colocada do implante, a retirada, se for monta controlada, se tiver que acompanhar, acompanha, e inseminação da mesma forma. E eu acho que sequencial, a esse assunto sequencial é isso, que nem o mercado fala bastante, o mercado fala muito, nós também comentávamos a respeito. Os produtos comerciais hormonais utilizados para sincronizações, literalmente se aproveita os produtos que já se tem no mercado hoje utilizado com bovino, né? E muitas vezes as doses superiores do bovino para o ovino possibilitam um custo final menor. Então, se tu pudesse falar um pouco para nós, que nem nós falávamos antes, sobre os custos finais por ovelha sincronizada
que muitas vezes conscientiza o produtor de que é uma técnica literalmente barata, que te possibilita produzir em épocas mais adequadas para tua propriedade, sem ter um custo literalmente agregado muito grande, né? Então, os valores finais aproximados de sincronização por ovelha. Joia. Hugo, hoje está em torno de 3 quilos de cordeiro. Vamos botar que está nesse valor que nós falamos aí, 11, 11,50, 12, dependendo do cordeiro e tudo. Está em torno de 3 quilos de cordeiro. O protocolo hormonal, os implantes, os hormônios, e aí vai a opção do produtor se ele vai colocar carneiro, Sim. vai parar por aí. Se ele vai inseminar, tem o custo extra da inseminação, mas é em torno de 3 quilos de cordeiro. Imaginando-se que o custo hormonal fica em 3 quilos de cordeiro e tu trazendo tua produção para uma época mais adequada, tu parte no mínimo de 5, 6 quilos adicionais, tu já tem um lucro de 100% sobre uma técnica que tu investiu e que pode se tornar revolucionária dentro da propriedade, né? Com certeza, tu vai ter o rebanho na tua mão, como a gente chama lá, né? Tu vai estar assistindo ele ali, ou até mesmo contratando uma mão de obra para aquele período. Pro período. Tu já sabe, tu tem certinho, e tu consegue otimizar o serviço. É várias vantagens que tem aí que se a gente começar a falar, a gente não para mais. Vindo do encontro muito também, né, Rafael? Aquilo que eu acho que é importante a gente salientar, que vem se estabilizando, vem se fixando no mercado, a prestação de mão de obra terceirizada, que começou com as equipes de prestação de serviço técnico, prestação de serviço com os veterinários, literalmente, com os profissionais técnicos, e que tem se tornado uma realidade, uma possibilidade, muitas vezes agregadora dentro da empresa. Com essa técnica utilizada da sincronização de cio do acompanhamento dos rebanhos, a própria equipe técnica da prestação de serviço passa a se tornar a equipe de mão de obra necessária para aqueles períodos e demais períodos que a própria empresa familiar, que a própria família só acompanha o rebanho. Mas as épocas de manejo necessários, de maior intensificação de manejo, passam a ser essas que a equipe da Mais Cordeiros presta assessoria na propriedade. Então, a equipe que vocês literalmente têm, eu acho que vem a ser um agregador bastante interessante nessa questão de mão de obra, né? Exatamente, tem propriedades que a gente não faz o protocolo, mas o manejo sanitário, Exato. coleta de fezes para o OPG, tudo a gente que faz. Então, a gente consegue levar essa gama de serviço ao produtor. Não estamos aqui só falando de indução, sincronização, de congelamento de sêmen, de andrológico. A gente faz o serviço básico. Se tiver que ir lá para coletar, encaminhar a amostra ao laboratório para fazer um APG, para depois fazer um controle de eficácia de medicamento, um manejo sanitário, a gente vai sem problema algum. Eu acho que daí que vem o slogan principal, como passava agora na tela, Mais Cordeiros, produção e reprodução, não só voltado para reprodução, né? Essa assessoria, esse acompanhamento de rebanho é um nicho de mercado que cada vez tem havido muito mais demanda e que a empresa de vocês tem conseguido abraçar com maestria, né? Exatamente, quando no começo de tudo a gente pensou em produção e reprodução, porque eu acho que a gente tinha que atender do pequeno, médio ou grande, como eu já te comentei, e levar esse serviço também de manejo. Ou seja, uma dosificação, uma simples coleta, encaminhar, ou até mesmo uma parte. Às vezes nos chamam para fazer uma parte, Uma selecionar, seleção, né? seleção, o que vamos descartar, o que vamos botar em cria, por que vamos tirar essa, Então a gente também presta esse tipo de serviço. Que vai de encontro àquilo que falávamos, que tudo é relacionamento, tudo são pessoas. Muitas vezes numa conversa para um serviço desse se abre o leque de prestação para muitos outros, e muitas vezes se entra e não sai mais de dentro da propriedade com assessoria de baixo custo, mas não só baixo custo, mas altamente rentável, né? Resultados altamente rentáveis, né? Com certeza, Hugo, foi o que aconteceu com a Mais Cordeiros, é o que nós tínhamos falado nos bastidores, foi muito rápido, ela se expandiu muito rápido e justamente acredito que seja por isso, por levar resultado e sempre tá fazendo amizade e mostrando que a Mais Cordeiro está do lado do produtor. Seja para vamos fazer uma sincronização, seja para uma coleta, pode contar com a Mais Cordeiros que ela está no costado. Dentro do leque de prestações de serviço da Mais Cordeiros, eu particularmente enxergo essa talvez como uma das mais importantes. E que muitas vezes o produtor acha que é inviável. Caso ele não trabalhe com inseminação, caso ele não trabalhe com laparoscopia ou utilizando sêmen natural, sêmen a fresco, a possibilidade de congelamento dos carneiros da casa. Porque muitos criatórios às vezes têm um carneiro oriundo do próprio rebanho com altos índices produtivos e que perde a oportunidade de preservar esse material genético, como muitos criadores também fazem altos investimentos em reprodutores melhoradores, correndo risco diário com a empresa de céu aberto, como é a pecuária, de manter esse animal no campo, perdendo a oportunidade de conservar material genético. Por dois motivos enxergamos. Pelo mito
de que as técnicas de inseminação artificial com semi-congelado têm baixos índices e também com o mito do alto custo e desvantagem ou impossibilidade em se congelar material desse animal. E esse serviço que eu sei que vocês prestam de congelar os carneiros utilizados nas instâncias, eu acho que é de fundamental importância. Para nós que temos muitos amigos, muitos conhecidos que trabalham com melhoramento genético, com produção de carneiros, a possibilidade muitas vezes de se congelar toda a safra de borregos, de carneiros que tu produziu, é uma alternativa muito interessante para preservar material genético e, caso haja interesse, além da comercialização, a utilização no próprio rebanho. Então, nos fala um pouco sobre esse serviço que vocês prestam de coletar muitas vezes os carneiros que a gente chama os carneiros da casa ou o carneiro adquirido para se utilizar no rebanho, independente da técnica que tu vais usar, né? Tu sabes, Hugo, que o produtor está começando a se antenar para isso. Um banco genético, sabe? Está começando a olhar com outros olhos, observar tudo isso que tu comentaste. Então, a empresa Mais Cordeiros vai até a propriedade, faz a coleta, vê se dá ou não dá congelamento. Se dá o congelamento, a gente faz todo o processo de um congelamento e já entregamos as doses ali mesmo pro produtor. Se ele tem o botijão dele, a gente já guarda as doses no botijão dele. Se ele não tem, no caso, a gente traz, deixa em alguma veterinária que tenha estoque, e tenha botijão e guarde. Então, acho que isso também é um a mais do Mais Cordeiros, Com né? certeza. Que a gente vai até a propriedade e ali o produtor já fica com as doses dele guardadas, estocadas. Então, os processos de invase vocês conseguem fazer todo na própria propriedade. Como vocês já fazem desde o diagnóstico da qualidade seminal para identificar se há viabilidade ou não de congelamento e em havendo, antes mesmo de sair da propriedade, já consegue deixar armazenado e no botijão do produtor. Exatamente. Fizemos todo esse serviço. Coletamos, vimos se dá ou não dá congelamento, fizemos todo o processo. Se no final descongelar e tá ok, o produtor vai ficar com as doses dele ali. Se não der, se dá, tinha todos os pré-requisitos para dar o congelamento e no descongelar deu ruim, a gente coloca tudo fora e vamos de novo. Ele vai ficar em casa com o que é bom. Realmente deu Claro. congelamento e vai dar resultado. Acho que aí vem de encontro essa questão muito importante do descongelamento para análise após congelamento, né? Muitas vezes se pega um período ótimo de congelamento, ótima condição espermática, se congela, mas esse teste imediato no descongelamento e análise do descongelamento, eu acho que é fator determinante, né, Rafa? Exatamente. A gente não sai da propriedade, Hugo, antes de descongelar, nem que seja 2 palhetas e observar se realmente tá o que a gente esperava de ser. E que nem tu falou, a possibilidade de botijões criogênicos no município, nas veterinárias, muitas vezes não há necessidade do produtor ter um botijão de sêmen. Até mesmo essa ponte que vocês podem fazer empresarial para aquisição de botijões ou não, mas essa possibilidade de congelamento e armazenamento no município, até mesmo com vocês, em botijões que são itinerantes, que caminham junto com vocês, eu acho que é uma formatação que muitas vezes o produtor não conhece, né? Exatamente. Nós atendemos produtor que tem os botijões porque trabalha também com bovinos, tem dose de bovinos guardada, a gente pega um caneco e guarda as de ovinos. E produtores que não têm, a gente leva para ele até o banco mais próximo, ou que seja de confiança dele, ou que ele tenha acesso, a gente deixa tranquilo para ele as doses ali e o banco se encaminha de seguir cuidando, controlando e mantendo o nitrogênio nessas doses. Que é um cuidado bom gancho. Isso nós não tínhamos falado, mas como a gente não tem protocolo aqui, isso nós não tínhamos falado. Nós sabemos de muitos produtores, de muitos amigos que tiveram, alguns anos atrás, a técnica do congelamento é muito antiga, do armazenamento também. Mas os cuidados para com o botijão, a gente sabe que há muitas falhas nesse processo. O nível de nitrogênio dos botijões é um vilão, né? A gente sabe que existem os caminhões na estrada itinerantes que andam com nitrogênio líquido, mas nos fala um pouco, Rafa, sobre esse cuidado para com o botijão, batida, transporte, temperatura, nível de nitrogênio, que no final pode vir a prejudicar todo esse processo, por mais qualitativo que seja do material congelado, os cuidados com o botijão, eu acho que é uma questão importante de tu falares conosco. Perfeito. A gente sempre recomenda, Hugo, que o produtor deixe numa propriedade idônea, tá? Que tenha esse controle assíduo, que controle o nível de nitrogênio, ou pelo menos tenha uma noção que de tanto e quanto tempo sabe que aquele botijão vai baixar o nitrogênio, precisa reabastecer e vai ter o caminhão. Porque tem muitos produtores que deixam na propriedade, tem que levar para a cidade, às vezes o caminhão já passou, ou na própria agropecuária não tem nitrogênio para ceder para ele. Então a gente preconiza que deixe uma agropecuária idônea, que tenha o banco e que cuide. Mas se o produtor quiser ficar em casa tranquilo, só tem que estar atento a isso
Vamos botar aí umas 2 vezes por mês, colocar a régua ali, ver se está bem, se tá bom o nível de nitrogênio. Se não tá, já levar para abastecer ou até mesmo trazer da cidade no outro botijãozinho, que muitas Claro. empresas emprestam pequeno, para manter o nível sempre adequado e não ter problema. Eu acho que aí vem calhar aquilo que nós falávamos. Evitar de transportar o botijão com as doses, porque há possibilidade de botijões emprestados na cedência, ou muitas vezes somente um botijão para buscar o nitrogênio e voltar com esse nitrogênio até a propriedade, né? Exatamente, é o detalhe em tudo. É o que eu digo, se tem oportunidade de arrumar um botijão na empresa e levar e reabastecer na propriedade, se caso for ficar, faça isso. Não leve o botijão batendo nessas estradas brabíssimas. Então, se tem essa oportunidade, ok, consegue o nitrogênio, leva, reabastece, mantém um nível sempre adequado e vai embora, show de bola. É a garantia de estar nas casas comerciais, nas lojas veterinárias, como chamamos, nas agropecuárias dos municípios, evitando do caminhão ter que se deslocar até os fundos de campo, muitas vezes nas estâncias, e evitar de que se falte nitrogênio. Porque a falta de nitrogênio é uma vilã. Nós temos aqui experiência de alguns produtores aqui de Cachoeira que deixaram os botijões na estância, se tinha material genético, principalmente de bovinos dos anos 60, e se perdeu esse material por um período de viagem ali de uma semana, temperatura alta, pegou um pouco de temperatura excessiva nas paredes do recinto, baixou o nitrogênio e perdeu. E perdeu todo o botijão, né? Exatamente, vai embora todo o serviço. Não o serviço do semi esse congelado, vamos dizer, para mais cordeiros, todo que ele estava ali dentro. Então tem que ter cuidado, tem que ter atenção e sempre que possível, se tiver na propriedade, coloca a régua, vê se está no nível bom, se está no verdinho que a gente chama ali Claro. e vai embora. Rafa, comentando um pouco, voltando dois degraus para trás, quando falávamos de índices, nós sabemos que a laparoscopia tem, por vezes, uma má fama de baixos índices. O que tu tens visto e o que se tem praticado de índices de prenhez com laparoscopia? Nos fala um pouco. Hugo, a Mais Cordeiras vem prestando serviço em inseminação por laparoscopia há pouco tempo. Faz 5 meses aí que a gente vem prestando serviço. O que deu para se observar é em torno de 50%, tá? Já a cervical superficial, se a gente chegar a 50, a gente já está contente. Fica em torno de 20, 30%. Que eu acho que aí talvez esteja o grande mito, que a cervical utilizando o sêmen a fresco, muitas vezes dá um índice mais baixo do que uma técnica utilizando o sêmen congelado e que, entre aspas, é mais invasiva, digamos assim, né? Mas é uma aplicação uterina direta, então essa questão da que a laparoscopia não traz resultado, não traz bons índices, é muito delicado. A gente acompanha muitas vezes alguns resultados de 20, 30%, com o mito de que não há possibilidade de índices maiores que este. E o índice de 50% para a laparoscopia, que tem um valor agregado, já se aproxima de resultados mais responsivos, né, Rafa? Perfeito. A cervical superficial tem uma grande barreira, né? A barreira da cérvix, né? Ela é muito tortuosa. É um labirinto bárbaro, né? Ela tem que percorrer um longo trajeto até ocorrer a fecundação. Já na laparoscopia, esse sêmen é depositado diretamente no útero. Tem uma barreira também, que é a útero tubárica, mas é bem mais fácil e flexível do que a cervical. E embora invasiva, embora mais desgastante em tempo de serviço, tu consegues utilizar material genético de muito valor agregado. Hoje, não tomando só como referência nosso patrocinador, nosso parceiro a Flamboyant, e como outras centrais ou como bancos genéticos a nível de produtor que tem em seus botijões, que nem tu falaste, a possibilidade de tu saberes que tu tem uma técnica de sincronização de cio barata. Assessoria empresarial por conta da Mais Cordeiros, outras empresas, mas como vocês enquanto empresa, a possibilidade da própria empresa aplicar esse semi em via uterina com material genético agregador a baixo custo, com bons índices, se colocarmos muitas vezes na ponta do lápis, sistemas de monta natural por algum erro de percurso, algum problema, tu não atinge esses 50%. Então, tu cobrir todos os custos do investimento técnico utilizando material genético superior, eu acho que é o momento que a inseminação artificial vem nos mostrar de que é possível ganhar vários anos, várias etapas de qualificação com um pequeno investimento e de um ano para o outro, né? Exatamente, a laparoscopia nos fornece isso, né? Podemos utilizar o semi-congelado, cara, semi de grandes carneiros aí, congelado, na cervical superficial não tem como. É impossível fazer com semi-congelado uma inseminação cervical superficial. O índice é lá embaixo se emprenhar. Então, a laparoscopia nos dá essa possibilidade aí de usar dos melhores carneiros e ter um bom índice, desde que tudo ocorra como tem que ser.
voltando, reiterando até falar, uma boa nutrição, um bom score, o protocolo ser responsivo, o sêmen ser de boa qualidade e a inseminação ocorrer perfeitamente. E falando não só em protocolo de parassincronização de cio e diagnóstico de score corporal, de sistema nutricional e diagnóstico da propriedade para identificar o momento nutricional em que as ovelhas estão, esse momento nutricional dos carneiros, como nós falamos lá atrás, para congelamento é super importante. E eu, particularmente, acompanho o trabalho de vocês sabendo esse acompanhamento e esse desenvolvimento de um protocolo, por exemplo, tu tens um reprodutor, a nível de produtor essa informação, eu acho que é super importante, muito, muito importante. Tu tens um reprodutor que tu tens interesse comercial em congelar, mas tu sabe que esse carneiro ou recentemente saiu do rebanho, estava a larga escala com um número grande de ovelhas, ou veio de um sistema de preparo para exposição, que nem tu comentaste, que não está no momento. A Mais Cordeiros oferece esse acompanhamento e esse desenvolvimento de um protocolo para congelamento também, não só protocolo com as fêmeas, mas esse protocolo, esse acompanhamento para congelamento. Nos fala um pouco sobre a possibilidade de diagnosticar na propriedade e realizar um protocolo sanitário nutricional para congelamento desse reprodutor. Exatamente, Hugo. A gente vai até a propriedade, faz a coleta desse carneiro, tá? Vê como é que tá a qualidade seminal. Bueno, não dá congelamento. Vamos fazer um tratamento. Voltamos tal data. Voltamos tal data. A gente preconiza, prescreve o tratamento alimentar e voltamos tal data e vimos. Tá ok? Partiu o congelamento. Não tá? Vamos reavaliar, ver o que está acontecendo. Mas a gente fornece isso também ao produtor. Uma avaliação para ver se dá o congelamento e se não dá, a gente formula uma dieta, estuda o que está acontecendo para poder dar o congelamento e o produtor ter esse material genético desse carneiro desejado. Que muitas vezes é ou uma falha de manejo, ou uma questão, um ajuste nutricional, um ajuste de manejo dentro dos pernoites. Muitas vezes o rebanho trabalha na mangueira à noite, a gente costuma brincar. Muitas vezes o rebanho é trazido até a mangueira, o carneiro é colocado tão somente à noite para não desgastar o carneiro, mas muitas vezes é um número excessivo, ou muitas vezes tem poucas ovelhas que apresentam cio e o carneiro com uma produção espermática grande, muitas vezes também pode trazer prejuízo. Então, essa questão do diagnóstico, eu acho que vem de encontro a isso que tu falaste. A Mais Cordeiros vai até a propriedade, senta no galpão, que a gente brincou, conversa e procura o que a propriedade busca, o diagnóstico do que a propriedade hoje é capaz de alcançar e traçar metas futuras. Eu acho que essa importância da empresa dentro da propriedade a média, longa data, a longo período, eu acho que talvez seja o fator determinante que diferencial que a Mais Cordeiros tem hoje, né? Exatamente. A gente está acostumado já a ir pronto para fazer o congelamento. A gente diz, a gente leva um monte de coisa e chega lá e não deu. A gente sai triste, mas ao mesmo tempo contente que o produtor aceitou, vai fazer o tratamento, a gente vai voltar, vai reavaliar e, se Deus quiser, vai dar o congelamento. Sem dúvidas. Rafa, com palavras maiores, já apresentando a empresa Mais Cordeiros, produção e reprodução, apresentando um pouco da expertise que tu, enquanto gerenciador do negócio familiar dentro da Santa Angélica, como produção terminal de cordeiros, e já trazendo um pouco desse leque de serviços que vocês prestam, antes de passar, que nem eu mexo com lágrima nos olhos, as palavras finais da nossa conversa, e reiterando que essa mesa que está aberta para novos depoimentos, novas declarações, novos resultados com teus parceiros, com teus colegas que tu atende. Te peço que deixe uma mensagem final antes do agradecimento, não te arranca agradecendo, uma mensagem final, literalmente como os tópicos, os serviços que a Mais Cordeiros pode prestar e já presta hoje dentro da propriedade. E a gente sabe que tu é estradeiro, que tu e o Gabriel não tem medo da estrada, com um pacote de erva e 5 litros de água quente, vocês vão longe. E sabendo que vocês vão longe, cria-se a ferramenta que o produtor precisa. A gente sabe que muitas vezes é difícil tu conseguir agenda com os prestadores de serviço por adequação do deslocamento ou por serem poucos animais, que nem tu mencionaste. E sabendo que poucos animais não é uma barreira para o deslocamento de vocês, eu peço que tu reiteres o leque de possibilidades de prestações de serviço que a Mais Cordeiros oferece ao produtor e sabendo que, nos contatando, equipe do Ovinocast, me contatando nas minhas redes sociais particulares, se chega até o contato da Mais Cordeiros, não havendo necessidade de tu correres aí com uma caneta para anotar o contato, Rafael, entre em contato conosco. As redes sociais da Mais Cordeiros vão ficar vinculadas com collab com as nossas postagens. Eu sabia que lá pelo 8º, 10º episódio eu ia estar mais adequado com os termos do English,
Mas em collab com todas as nossas postagens, vocês vão ter acesso e o contato da Mais Cordeiros para chegar até o Rafa e a toda a equipe da Mais Cordeiros. Mas nos dá esse depoimento, nos traz esse leque das possibilidades de serviço que eu, enquanto produtor, não sei, muitas vezes, não sei, fiquei sabendo há muito pouco tempo. Vocês, colegas produtores que acompanham, vocês, colegas profissionais do agronegócio que buscam experiência, oportunidade de trabalho via estágio, via acompanhamento, vocês profissionais técnicos que buscam assessorias e parcerias para as propriedades que vocês gerenciam zootecnicamente, e literalmente vocês produtores que buscam prestação de serviço, a gente sabe que muitas vezes a chegada da informação, do conhecimento é a barreira. E essa mesa aqui veio para derrubar as barreiras. E eu te peço, Rafa, agora depois desse bate-atestão, nos fala o leque literalmente das possibilidades de serviço, desde a mangueira até a lâmina do microscópio que a Mais Cordeiros oferece ao produtor. Na realidade, Hugo, a Mais Cordeiros está sempre à disposição do produtor, tá? O que ele precisar, o que ele tiver dificuldade, ou queira melhorar, ou até mesmo trocar uma ideia, vai ficar, como tu disse aí, o meu contato, vai ficar As redes as redes sociais, o Instagram, sociais, todas. todas. O que precisar, pode contar com Mais Cordeiros. O que a gente vem desenvolvendo aí na região é indução e sincronização de cio, inseminação cervical superficial e inseminação por laparoscopia, exame andrológico, diagnóstico de gestação, toda a parte de manejo, o que o produtor pensar em manejo, pode contar com Mais Cordeiros, que a gente vai e realiza. Se tiver que encaminhar algum material ao laboratório, a gente tem o contato, encaminha esse material. Então, o que a gente precisa, eu sempre comento e digo, as tecnologias para ovinocultura tá aí, e as biotecnologias também. Com Basta certeza. a gente saber administrá-las e manejá-las. Isso que eu falei, toda essa gama tem propriedades que cabe e propriedades que não cabe. Perfeito. Muitos lugares é um ajuste fino, é um arroz e feijão bem feito, a coisa engrena. Com certeza. E sabendo também dessa variabilidade de laboratórios que se tem, de novos produtos, que a indústria de fármacos é agressivamente geradora de novos produtos, manter-se esse contato com a empresa Mais Cordeiros te leva do encontro dos resultados de novos produtos. Que não há barreiras para trocas, para utilizações, para adequações de produtos. Muitas vezes, que nem o Rafael comentava, propriedades que já trabalham com bovinos, que têm aproveitamento de produtos, pode-se adequar os mesmos produtos para sincronização e utilização nos ovinos. E como tu falaste agora em laboratório, em amostra, em material de laboratório, vem no encontro, pessoal, a uma questão que a gente que vive bastante o universo das exposições, das cabanhas, enfim, de uma prestação de serviço que muitas vezes passa, não digo que passa batido, mas é uma possibilidade de prestação também pela Mais Cordeiros. A coleta de sangue e encaminhamento para laboratório, para os exames negativos de epididimite, da brucelose ovina, que é uma demanda, é uma exigência obrigatória para ingresso nas exposições, também é um serviço prestado às coletas de sangue pela Mais Cordeiros. E lembrem-se dessa questão importante. A ida de um veterinário ou a ida de uma empresa de assessoria veterinária na propriedade pode se aproveitar para os demais serviços. Muitas vezes a gente demanda para uma exposição que um veterinário dê um pulo para coletar uma amostra de sangue e encaminhamento para o laboratório. Tu já poderias fazer o diagnóstico de todos os reprodutores, coleta dos reprodutores e, por que não, congelamento desses reprodutores. Então, eu acho que o leque de serviços vem a calhar e vem de encontro nesse sentido, né, Rafa? Exatamente, a gente tenta unir o útil ao agradável. Como eu disse, a gente já vestiu a roupa do produtor, a gente sabe que muitas vezes é oneroso e é caro por certas maneiras, então a gente tenta unir o útil ao agradável. Vai na propriedade, já faz tudo o que tem que fazer e resolve o problema, ou pelo menos deixar alinhado para seguir em frente. Num deslocamento só, né, Rafa? Um deslocamento. É uma das maiores queixas dos produtores aí, não é o serviço, é o deslocamento. Mas não tem como não cobrar um deslocamento. Essas estradas, como tu sabe aí, são horríveis e o desgaste de carro, o nosso combustível, a gente é obrigado a cobrar o deslocamento. Então a gente tenta fazer isso, Um unir aproveitamento de o serviço, claro. útil ao agradável. Mostrar o leque, a gama de serviços da Mais Cordeiros, para numa ida conseguir fazer 2, 3, 4 serviços. Que muitas vezes não se realiza, às vezes por falta de conhecimento ou de dar-se conta da possibilidade de se realizar hoje em dia, Exatamente. pela praticidade que todos têm, né? Exatamente. E o rebanho já vai estar junto para te fazer certo serviço, por que já não fazer outro? Aproveitar um desgaste, é que nem o gado leiteiro que a gente costuma brincar, cada vinda para manejo é perda produtiva, então poder aproveitar um mesmo manejo para esse leque todo para essa gama de serviços seria o ideal, né, Rafa? Perfeito. Seria bom para todos. Fica bom para todos, principalmente para o rebanho, né? É. Pessoal, antes de devolver a palavra para o Rafael,
para os agradecimentos, para as palavras finais. Eu não posso encerrar o nosso episódio sem mais uma vez agradecer a quem possibilita que a gente venha aqui na frente dos holofotes encanjantes, que a gente venha na frente das câmeras, do microfone conversar com o público do Ouvindo Cultura. Então, mais uma vez, o meu agradecimento aos nossos patrocinadores, a Flamboyant Tech, Central de Congelamento, Processamento e Distribuição de Material Genético Ovino, no município de Indaial, Santa Catarina, de Santa Catarina para o mundo. Agradecendo nosso patrocinador também, a Super Rações, mais do que produtos, resultados, entre aspas, como a gente brinca, e resultados comprovados para nós, que somos produtores que utilizam os produtos da Supra e que temos todo esse banco de resultados. Entre em contato conosco, nós também fazemos essa ponte de contato com a Supra, e quem utiliza a Supra, a gente brinca, quem utiliza a Supra não sai da Supra. Meu agradecimento mais uma vez ao Daniel Barros pela ponte e por essa parceria que se criou com a Supra. Agradecendo a Supra, agradecemos também aos nossos apoiadores, a Matiaria TS, agradecemos a Matiaria TS, a Fazenda Maratá, a Cabanha Aroeira, Cabanha da Coxilha, Cabanha Sangue Catarinense, lembrando, com leilão sábado, dia 14 de setembro, no município de Monte Castelo, leilão preto no branco, Cabanha Sangue Catarinense e convidados. Agradecimento à Cabanha Luizinha, agradecimento à Cabanha Dom Miguel, agradecimento às empresas Campo e Pecuária Negócios Rurais, agradecimento à empresa Metal Agro, com lançamento agora nos dias 13 a 15 de setembro, paralelo à FIAPEC, Exposição de Primavera de Cachoeira, com seus produtos de manejo em liga leve, tubos metálicos e alumínio, que é a novidade no mercado, e agradecimento a essa entidade, não empresa, mas entidade, Sociedade Uruguai de Criadores de Ovinos Texel, na pessoa do Lucas Lacava, da família Lacava e todos os seus pares de diretoria que realizam esse belo acompanhamento da raça, bela promoção da raça e gerenciamento de exposições e eventos no Uruguai. Meu forte abraço aos criadores do Uruguai. E te devolvendo a palavra, Rafa, eu mexo sempre com lágrima nos olhos, mas eu vou mudar a lágrima nos olhos para brilho nos olhos, porque é mais adequado. Então, com brilho nos olhos por ter que encerrar este episódio, mas com o mesmo brilho nos olhos que nós enxergamos aquelas pessoas e profissionais que têm literalmente o umbigo da mangueira e o DNA da ovinocultura correndo nas artérias e nas veias, como tem o Rafa, o Gabriel, a sua equipe da Mais Cordeiros. Te devolvo a palavra, Rafa, com imensa satisfação de tu teres te deslocado a Cachoeira única e exclusivamente para essa nossa conversa. Te agradeço imensamente mais uma vez. Coloco à disposição o nosso mate, esses microfones, a nossa mesa aqui do OvinoCast, para tudo, todos e qualquer informação que tu queiras, não só presencial, mas virtualmente, que para os próximos episódios, programem-se, preparem-se, teremos novidades chegando nessa tela aqui. Conversas remotas, gravadas a longuíssimas distâncias e principalmente vídeos e depoimentos dentro das 4 linhas da mangueira, que é de onde entra e de onde sai o resultado da ovinocultura. Tem muita novidade na nossa tela. Obrigado mais uma vez, Rafa. Mais uma vez, obrigado, Gabriel, aqui nos bastidores, nosso cinegrafista, nosso digital influencer, produzindo materiais da nossa entrevista. Mais uma vez, te agradeço de coração, Rafa. Tu sabe que a gente que é da mangueira, a gente sabe a dificuldade de sair dela muitas vezes para uma outra atividade, como esse monstrinho aqui que muitas vezes nos assusta. Mas muito obrigado mais uma vez. Te devolvo as palavras para os agradecimentos finais e a tua mensagem, não para mim, a tua mensagem para os nossos ouvintes, para esse universo de seguidores, de parceiros que cada dia assustadoramente entram e acompanham o nosso projeto. A tua mensagem para a ovinocultura como um todo. Mais uma vez, meu muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço, Hugo. É um prazer mais uma vez estar aqui, podendo colaborar um pouco com a nossa ovinocultura e trazer um pouco de experiência, um pouco da nossa vida no dia a dia, e dizer que os produtores e amigos contem com a Mais Cordeiro para o que precisar. O meu contato é 53 999 74 2633. As redes sociais, Instagram, @mais_cordeiros. Então nos chame, tire suas dúvidas e podem contar com a Mais Cordeiros e em qualquer canto do estado aí. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gabriel. Obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado aos nossos quase 7.000 seguidores, que estamos caminhando para os 8, 9, 10, muito em breve. Aí vai ter festa. Sabem que quando bater nos 10 vai ter festa. E não posso me furtar da oportunidade de lembrá-los, não pedir, lembrá-los, que esse projeto, desde o seu primeiro episódio, desde a sua ideia lá no chassi, é realizado graças ao patrocínio
e ao apoio de muitas empresas, como já citamos hoje. Então, tu que nos acompanha, tu que nos segue, que tenha a tua empresa, que tenha a tua prestação de serviço, que tenha o teu profissional que presta serviço para ti, tu que tem teu conhecido, a tua empresa que te abastece de produtos, sintam-se à vontade, sintam-se em casa em bater a nossa porta, nos mandar uma mensagem, sugerir parceiros, sugerir patrocinadores, nos colocar em contato, porque são literalmente os novos patrocinadores, novos apoiadores que nos dão combustível para seguirmos produzindo novos episódios. Então, tu que tem interesse, tu que enxergas dentro da nossa janela publicitária alguma maneira de vender o teu peixe, colocar-se a vitrine dentro do Ovinocast, é um prazer, antes de qualquer coisa, tê-los conosco e, na medida do possível, no que nós pudermos colaborar para a tua prestação de serviço, para que o teu serviço melhore literalmente a produção ou traga escalonamento e qualidade para a ovinocultura gaúcha e nacional como um todo, será um prazer tê-los conosco. Então, sendo assim, mais uma vez, agora com brilho, não com lágrima nos olhos, agradecemos a paciência de todos que estiveram conosco. Convidamos muito em breve para o nosso próximo episódio, ainda dentro do mês de setembro. Convidamos a todos para o nosso próximo episódio, que está na manga, esta carta está na manga, e seguro essa informação, mas não lhes digo quem será, mas muito em breve será publicado algo nesse sentido, lhes trazendo, e que para nós vai ser uma satisfação muito grande recebê-lo aqui na nossa mesa para conversar sobre a ovinocultura nacional. Mais uma vez, meu muito obrigado. Permaneçam conosco. Nossas redes sociais estão à disposição com o @ovinocast ou no pai Google Ovinocast. Tu cais dentro de todas as redes sociais contatos conosco. Mais uma vez, um muito obrigado ao Gabriel, meu muito obrigado ao Rafa, muito obrigado a Débora, que está nos bastidores, nas picapes, atrás dessa nossa gravação. Mais uma vez, meu agradecimento a Tradu, que nos produz, que nos gerencia. Deixo meu forte abraço, meu até breve, e muito em breve, literalmente, nos reencontramos. Forte abraço, permaneça conosco. Abração!